Muito bem. Cristóvão, como é que você recebe essa decisão do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal? Você vê como proteção ao índio ou como perseguição religiosa? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele se enquadra em um grande esquema para se trazer para o Brasil uma espécie de nova ordem jurídica, nova ordem espiritual, né? E esse é mais um tijolo na construção dessa nova ordem no Brasil. Na verdade, como o Dr. Walter bem lembrou, a perseguição ao evangélico em específico, ela ocorre porque quem realmente tem evangelizado os índios nas últimas décadas é o povo evangélico, né? O povo protestante. Isso é fato. Quem tem feito esse trabalho somos nós, né? O povo evangélico. E nada mais natural, já que a estratégia é instituir uma nova ordem de base não cristã, que é a que está se construindo no mundo hoje, que você começa a dar combate a isso. Outra coisa, as tribos indígenas do Brasil, elas estão sendo aparelhadas há muito tempo por organizações internacionais, inclusive, para fazer cessão de território de soberania a nações estrangeiras. Então, terras indígenas riquíssimas, terras agricultáveis, terras ricas em minério, são usadas, né? Essa questão ela é aparelhada para que grandes fatias do território fiquem inacessíveis ao próprio povo brasileiro. Nós já temos hoje, por exemplo, mais reservas indígenas em território do que terras agricultáveis que estão sendo utilizadas. Então, isso já mostra a gravidade e a questão estratégica por trás de tudo isso. O trabalho evangelista, ele não é só espiritual. Quer dizer, o trabalho é um trabalho de caridade também, um trabalho social, de assistência médica, odontológica, assistência jurídica. Tem feito todo um trabalho abrangente que o povo protestante faz no meio indígena. Isso não é conveniente, porque o propósito dessa nova ordem que está se fixando no mundo e no Brasil é destruir a fé cristã, as suas bases, e impedir que ela avance. E evangelizar, daqui a algum tempo, se as coisas continuarem nesse pé, com esse tribunal que está aí, essa Suprema Corte, vai se tornar o criminoso. Aquele que se diz cristão corre risco de ser criminalizado daqui a algum tempo. Então é uma situação muito grave, não dá para ignorar isso, mesmo quem é cristão, que não tem envolvimento direto com o assunto, como tem o pessoal da Jocum, o Dr. Walter e outros, tem que se preocupar, porque isso vai atingir outras camadas da nossa fé. Nós tivemos, por exemplo, durante essa enfermidade, durante a pandemia, o fechamento de igrejas. Nós tivemos casos de proibição de culto online em certas cidades. Você imagina isso, proibir culto online. Eu testemunhei um padre católico ser retirado de uma missa online no interior de São Paulo por estar fazendo culto online sem ninguém na igreja, simplesmente porque abriu a igreja para fazer a filmagem. Então, quer dizer, coisas absurdas estão ocorrendo. Nós estamos vendo pastores sendo presos no Canadá, pastores sendo perseguidos na Austrália, em países desenvolvidos, em democracias consolidadas. E do jeito que a coisa está no Brasil, vamos caminhar nessa direção também. Então a situação é muito grave, essa decisão tem que ser combatida de todas as maneiras possíveis. Parabenizo o trabalho do Dr. Walter nesse sentido, as instituições que estão por trás do trabalho dele. Isso tem que ser feito, isso é urgente, e que Deus nos abençoe, porque não está fácil. O sistema todinho se voltou contra a fé cristã no Brasil, essa que é a verdade. O presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, entende a particularidade dos povos indígenas, como disse ele, são aproximadamente 348 povos indígenas no Brasil, cada um com a sua característica própria, e o presidente Bolsonaro entende isso. Mas mesmo assim, apesar dessa tendência à abertura da evangelização dos povos indígenas, desse respeito também à cultura indígena, ainda há essa perseguição velada, né? Às vezes nem tanto, essa perseguição ideológica. Não há uma perseguição política hoje, mas há uma perseguição ideológica. Como é que você vê essa situação, Cristóvão? Primeiro, eu não posso deixar de fazer uma observação. É um privilégio estar na mesma mesa que o pastor Edvar Luz. Através do Dr. Walter, eu tive o privilégio no passado de conhecer o seu filho, que é um ser humano formidável, um dos homens mais corajosos que eu conheci na minha vida. E pelo fruto se conhece a árvore, né? E Deus me deu o privilégio de estar na mesma mesa que um herói da fé. Então, quero deixar minhas homenagens ao seu trabalho, pastor, o que o senhor tem feito ao longo dessas décadas. O senhor é um homem admirável. Voltando a essa questão, o pastor colocou muito bem o seguinte: o governo Bolsonaro ele foi um avanço em vários aspectos, mas nós não podemos ser ingênuos. O Bolsonaro assumiu um governo completamente aparelhado, inclusive nas questões indígenas. Isso não pode ser ignorado. Quer dizer, existe uma luta visceral nas vísceras do Estado brasileiro entre duas forças nesse momento. Forças que eu considero da luz,
dos filhos da luz, que tentam levar aos povos indígenas a liberdade. Nós não estamos impondo o cristianismo aos povos indígenas, nós estamos mostrando o que é o cristianismo, até porque na nossa fé a conversão ela é voluntária, nós não podemos forçar a conversão de ninguém. Então esse é o nosso trabalho de evangelismo. Mas ao mesmo tempo os filhos das trevas também aparelharam o Estado e estão ali dentro se movimentando para gerar os impedimentos para que esse trabalho fantástico seja feito. Né? Isso é indiscutível. Como foi dito também pelo Dr. Walter muito bem, a presença do missionário nas tribos ela é voluntária e parte de um convite das próprias tribos. Essa pesquisa no meio das tribos ninguém faz para ouvir a opinião. Faça-se um referendo entre as tribos indígenas, se elas querem ou não a presença dos missionários. Tenho certeza que, em maioria esmagadora, desejarão a permanência, só que não fazem porque sabem qual é o resultado. E nós estamos avançando no mundo. Eu citei o exemplo aqui, a gente fala muito de Coreia do Norte, China, mas nós estamos avançando no mundo na formação de um Estado totalitário global, em que nações de democracia consolidada também estão repudiando o trabalho evangelístico. Esses dias mesmo, postei nas minhas redes sociais, um pastor no Canadá, salvo engano, em Montreal, pregando na praça, sem nenhum tipo de aparelho, só com a voz, a palavra de Deus, e foi proibido pela polícia do Canadá. Foi multado, né? Foi ameaçado e se defendeu bravamente, está filmado. Então, quer dizer, está se criando no mundo uma cultura anticristã. Agora, você imagina em relação aos indígenas. Será muito pior e muito mais intenso. E volto a dizer, o governo Bolsonaro está sentado numa estrutura aparelhada. E todos os dias os missionários enfrentam uma luta visceral para avançar o evangelismo entre os índios. Essa que é a verdade. Então não sejamos ingênuos, tem muita coisa a ser feita. Ano que vem temos eleições importantíssimas para o parlamento, tanto no âmbito estadual como federal, e é a hora também de fortalecermos a nossa luta, elegendo pessoas que reconhecem a importância desse trabalho missionário, inclusive entre os índios. E é fundamental que entendamos isso. E que os pastores, né, os líderes religiosos, despertem para essa realidade, acompanhem isso de perto e nos ajudem. Cristóvão, fique à vontade, então, para a sua palavra final, de que forma que a igreja pode agir. Cristóvão, fique à vontade, por gentileza. Com relação a essa resposta, Luiz, é o que já foi dito aqui. Eu acho que a igreja tem que buscar informação, levar pessoas, como você tem feito, que conheçam o assunto, dominam o assunto. As congregações precisam ser informadas, né, para estar em oração, estar ajudando o que for possível. Mas eu queria só finalizar dizendo o seguinte: muitos de nossos irmãos ainda estão dormindo, muitos líderes ainda estão dormindo. Essa enfermidade que está sobre nós, ela foi aparelhada desde o início para perseguir o povo cristão. Isso é um fato, para mim, objetivo. Nós vimos igrejas sendo fechadas no ano passado, decisões absurdas, citei exemplos aqui de cidades que proibiram até cultos online, não só no Brasil como no exterior, coisas absurdas acontecerem em nome dessa enfermidade, o que é injustificável. Então, há um aparelhamento da enfermidade para inviabilizar o trabalho missionário no meio indígena, há um aparelhamento para inviabilizar até a entrada dos irmãos nas igrejas, a exemplo do passaporte sanitário, que é uma excrescência que Goiânia está prestes a aprovar, e nós temos que reagir contra isso na Câmara dos Vereadores nos próximos dias. Isso é imprescindível. Esse passaporte sanitário ele vai abrir uma caixa de Pandora que vai trazer depois uma série de consequências em relação às liberdades. Nada impede que outras questões sejam embutidas nisso e cada vez tenhamos menos liberdades e sejamos cada vez mais escravizados pelo Estado, que seja gigante nesses dias, a pretexto sanitário. Então nós temos que reagir como igreja a isso, né? De forma unida, deixar as diferenças de lado, orar uns pelos outros, informar as pessoas, lutar contra isso. Diga não ao passaporte sanitário, essa excrescência que vem para destruir as liberdades.